Fala aí, colecionadores, beleza? Quem tá falando é trazendo mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez tô aqui para voltar a fazer tops, galera. E dessa vez, começando aqui, vamos estar falando do top 10 da Legend Creation, ok? A finada Legend Creation, que fez figuras absurdamente boas para serem placeholders ou esquenta-bancos para a linha DSH Figuarts. E hoje eu não tô sozinho, tô aqui com meu mano PH, tá? E PH, antes de passar a palavra para você, só queria agradecer por você ter aparecido aqui no vídeo, tá, PH? Por você ter aceitado esse convite. E mais uma informação, gente, que eu vou dar aqui para vocês: passa no canal do cara, porque o cara é fera, ele traz muito reviews, o link vai estar na descrição aí, tá? E o cara faz review de muita figura da hora, muita figura até pirata, se você tem dúvida, né? Porque não é muitos brasileiros que fazem, tá? Ele é um dos únicos na minha concepção. E bem, esse top 10 vai funcionar assim: primeiro eu falo, depois ele e assim por diante, ok? Até a gente chegar no primeiro lugar. Então é isso, colecionadores, e agora fiquem com o vídeo. Vou passar a palavra pro meu mano PH e vamos começar essa lista. Fala rapaziada, PH aqui, e hoje eu vou estar participando desse top 10 da finada Legend Creation aqui no canal do meu mano Aro. Então vamos que vamos. Em décimo lugar, rapaziada, o Trunks de Dragon Ball Super. Os pontos positivos da figura são os acessórios e as faces, que são muito bem feitas. E os pontos negativos são a falta de articulações, que não são tão funcionais, como as articulações do tronco e a dos pés, que são um pouco travadas, baldeotes das mãos, que são longas, e a franja, que cai muito fácil. Bem, já partindo aqui para o nosso nono lugar na lista, eu podia ter deixado outra figura, né, o PH também, mas nós decidimos colocar o Great Saiyaman. Por que a gente colocou ele aqui? Primeiramente, muita gente elogia essa figura pela aparência, né? Por parecer muito original, por ser uma figura que, se você tem ela, não necessariamente você precisa correr atrás do original. Só que tem uns pontos que eu tenho que citar aqui pra vocês, ok? Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua gu. Que é basicamente a qualidade das articulações. Porque não adianta nada você ter uma figura que é para uma linha de articulados e ele não articular, ok? Bem, o PH ele já teve esse Great Saiyaman, então ele realmente sabe como ele é. Ele falou que o material não é tão bom, que a figura não tem articulações boas. E de certa forma eu não acho bacana, né, uma figura que o propósito dela é fazer muitas poses, ainda mais o Great Saiyaman, que é um personagem que faz muita pose cômica, né, muita pose assim de tokusatsu, e não dá de fazer com ele, certo? Então assim, se for para deixar ele lá com pose de soldadinho, é legal, mas o material também não ajuda, e muito menos o Saiyot, que o Saiyot é de uma borracha mais dura. Então por isso que o Great Saiyaman está aqui em nono lugar. Em oitavo lugar, Kuririn do clássico. É uma cópia quase que perfeita da Legend Creation. A figura tem todas as articulações muito funcionais, não tem gaps pelo corpo e é bem proporcional. As heads são muito bem feitas e os acessórios são bem bacanas. O negativo dele é somente o encaixe das mãozinhas e heads, mas você ajeitando isso dá para usar numa boa. Bem, colecionadores, o próximo aqui de nossa lista, claro que eu tinha que deixar ele, Zama Sugatai. E eu falo para vocês, colecionadores, ele está aqui por um motivo muito simples. Não só a questão do material dele, que é uma qualidade mais meh, né? Mas assim, a pintura tá bacana, as faces estão legais, não tem rebarbas, mas assim, ele não para em pé. Então, como é que eu posso deixar uma figura que é uma figura de certa forma bonita mais à frente, sendo que o cara nem fica em pé? Como é que eu vou deixar ele na coleção, tá ligado? Ele tem um equilíbrio horrível, isso eu posso admitir pra vocês. Uma questão de plástico melhor, ele estaria mais à frente, ok? Então, por isso que ele está aqui em sétimo lugar. E em sexto lugar, rapaziada, a Bulma da capa de mangá do Dragon Ball clássico, ou se você preferir, ela aparece em alguns encerramentos também, tá? Figura extremamente fiel ao da Bandai, mudando poucas coisas, como, por exemplo, ela é um pouco mais brilhosa do que a da Bandai. Isso daí é bizarro, cara, como a Legend Creation acertou nessa figura. Então ela merece aí o sexto lugar nesse top 10. Já começando aqui, perto do nosso pódio, nós temos aqui em quinto lugar a Android 21. E por que a Android 21 está aqui em quinto lugar, colecionadores? Porque você pegando e comparando ela com a original, já começa a ser quase idêntica, velho. A única diferença que ela tem, que eu vou estar citando aqui, que esses pontos faz ela não estar mais à frente no top,
é porque as articulações das pernas dela são articulações simples, não são 2.0, tá? Dá de você fazer umas poses, mas não aquelas poses igual ao original. E de resto, assim, os rostos tem meio que uns detalhezinhos ali, uns olhinhos um pouco mais para baixo, certo? Mas de resto, ela é uma figura que consegue passar bem despercebido na coleção. E ela tem alguns detalhes ruinzinhos na pintura das unhas, né? Que eles não pintaram tão bem as unhas. Eles deram uma pintada de preto ali por cima para simbolizar as unhas pretas, mas não é aquela pintura com uma qualidade muito boa, hein? E em quarto lugar, o Mr. Satan. Essa figura visualmente me pega muito, galera. É muito bem feita e top demais para deixar na coleção. As únicas diferenças vai ser nos quesitos das articulações, pois ele não tem a mobilidade tão boa quanto a do original, mas é uma ótima cópia e merece muito esse quarto lugar. Bem, colecionadores, já partindo aqui pro nosso top 3 Majin Buu, galera. E eu posso falar pra vocês, né? A versão Super Buu, claro. Mano, essa figura, ela foi uma das melhores da Legend Creation. Porque ela tem as articulações quase todas idênticas ao original. Ele tem muita fidelidade com a figura original em vários quesitos. E outra motivação que faz ele estar aqui é que na época que ele lançou, é uma figura que a Legend Creation quase se superou. Só não se superou muito por conta dos próximos. Mas assim, cara, eu acho esse Super Buu muito lindo. E esse Super Buu pra mim foi uma das figuras que eles mais capricharam. Diferente do Android 21 que eu citei anteriormente, as unhas eles tiveram um acabamento melhor. Ele tem a pintura idêntica ao original mesmo, tá? E a única coisa que muda é que nas mãozinhas não é aquela articulação, é um ball joint. Eu acho que agora eu falei certo, né? Mas tirando isso, todas as articulações são perfeitas. Tanto é que eu creio que se você comprar o kit da Thompson, você consegue pôr nesse Majin Buu. E em segundo lugar, rufem os tambores. Broly e Kari, rapaziada. Cara, pensa numa baita figura. Você pega nele, você sente a qualidade. É extremamente fiel ao da Bandai. Figura que até hoje é bem requisitada entre os colecionadores, sendo mais rara até que o próprio original. O único defeito, ao meu ver, dessa figura é não ter articulação borboleta e o pino das mãozinhas serem um pouco longos. De resto, cara, figura perfeita, não deve nada pro original. Bem merecido esse segundo lugar. Chegando agora no Gold. O Gold é a melhor figura, na minha opinião e a opinião do PH, da Legend Creation. Claro que tinha que ser ele, né? O monstro, o Batata Doce, o Broly do Dragon Ball Super. E esse Broly pro original, galera, ele só perde as articulações borboletas, porque de resto a figura é praticamente perfeita. As articulações dele são todas idênticas ao original, né? Como eu falei pra vocês, ele só não tem articulação borboleta, mas de resto é tudo a mesma coisa, velho. Esse Broly, a Legend Creation acertou em cheio. A pintura é muito parecida, o acabamento também, a questão da pintura das faces eles acertaram. E cara, pra mim esse Broly, se eu tivesse ele, se eu fizesse review, com certeza eu ia dar 10. Infelizmente a gente não consegue achar mais ele hoje fácil no mercado, mas se alguma empresa bootleg aí quiser replicar esse Broly da Legend Creation e fazer idêntico, meu amigo, vai ser um absurdo. Então por isso que o Broly lendário do Dragon Ball Super é o GOAT número 1. Colecionadores, chegamos aqui no final de mais um vídeo, tá? Eu já gostaria de agradecer o PH, inclusive vou estar deixando ele para estar falando as palavras finais, ok? Mas PH, muito obrigado por você ter aceitado essa participação. E só lembrando, colecionadores, link do canal dele tá aí na descrição. Por favor, vão lá, dão uma força pro cara. Se possível, sei lá, chega em algum vídeo dele, fala que veio pelo canal. E mais uma vez, PH, muito obrigado, viu, mano? Então é isso, e agora eu deixo você para finalizar o vídeo. Valeu, colecionadores, até mais, falou e fui. Tchau! E esse foi o top 10, rapaziada. Já quero agradecer aqui ao meu mano Auro pela participação aqui no canal dele. E já aproveitando, deixe seu like aí. E se não for inscrito, se inscreva, rapaziada. É isso aí. Foi um prazer estar participando desse top 10 da finada Legend Creation.